Pessoal, na nossa aula de gramática de hoje, a gente vai introduzir o conteúdo número do substantivo, certo? Hoje a tia vai fazer a introdução, quando for na próxima semana, a tia volta fazendo uma revisão, ok? Vamos começar então. Mas, esse conteúdozinho, como eu até na aula passada de gramática eu falei pra vocês, eu prefiro explicar no livro de português. Por quê? Porque o livro de português tem os mesmos conteúdos que tem no livro de gramática, só que a diferença é que no livro de português ele está mais explicado, está mais elaborado, tá? Então eu estou utilizando para explicar hoje para vocês o conteúdo de gramática, o livro de português, página 100, certo? Caso você tenha alguma dúvida e queira, na hora de resolver, né, a tarefa, e você quiser dar uma pesquisadazinha, esse conteúdo está aqui, página 100 do livro de português. Vamos começar. Número do substantivo. Os substantivos, eles podem ser utilizados tanto no singular quanto no plural. O singular, ele indica um único elemento e o plural, ele indica dois ou mais elementos. Como assim? Vou dar o exemplo da palavra professora. No singular, a palavra professora indica apenas a professora, apenas uma professora. A professora Juliana está dando aula. Exemplo numa frase. Como se eu for passar essa palavra professora para o plural, vai ficar professoras, ou seja, eu estou me referindo a mais de uma professora. Eu não posso dizer as professoras Juliana estão dando aula, né? Não posso. Então, como vai ficar no caso, então, aqui, professoras, eu estou me referindo a mais de uma, né? Estou me referindo a duas ou mais professoras. Por exemplo, as professoras Juliana, Célia e Micaele estão dando aulas, certo? Os substantivos terminados em vogal no singular, eles fazem o plural acrescentar-se o S. No caso da palavra professora, né? Quando passou para o plural, acrescentou apenas o S e não modificou muita coisa, né? Acrescentou o S, não modificou muita coisa na palavra. Mas nem sempre é assim, certo, pessoal? Vou começar a falar agora a alguns casos, certo? Há casos em que o plural do substantivo, ele é obtido de modo diferente. Como, por exemplo, nas palavras terminadas em ao, el, ol ou u. Troca-se o L por IS. Vou dar alguns exemplos. Na palavra canal, canal termina com AL. Então, ela vai ter... canal, ela termina com AL no singular. Quando ela for passar para o plural, vai acrescentar o IS. No caso, vai ficar canais. Ok? Outro exemplo da palavra pastel. A palavra pastel no singular, né? Ela termina com EL. Quando ela for passar para o plural, ela vai terminar com IS. Então, vai ficar pastéis, certo? Então, o certo, tem muita gente que fala pastéis, canais, não. Canais e pastéis, beleza? Até aqui tudo certo? Vamos passar para nossas próximas exceções. Nas palavras terminadas em IU tônica, no caso, quando aquela sílaba que é pronunciada com mais força, certo? Troca-se o L por S. Quando o IU for atônico, ou seja, com a pronúncia mais fraca, ela troca-se por o L por ES. Exemplos, barril. Como vocês podem ver aqui, barril. A sílaba tônica está aí, ó, rio, iu, né, o rio. A sílaba tônica é essa aí no finalzinho. Então, como vai ser, como a gente vai modificar, quando a gente for passar essa palavra para o plural, como vai ser? Vai ser, no caso, barris, né? Barris. Vai acrescentar apenas o S, pois essa sílabazinha, ela é tônica, essa última sílabazinha. Dando outro exemplo aqui, na palavra fóssil. Como vocês puderam ver, a sílaba pronunciada com mais força na palavra fóssil foi o fó, não é? A sílaba tônica, no caso, ela é a primeira. Então, no caso, a última sílaba, sil, como ela vai ficar se a gente passar essa palavra para o plural? No caso, o plural da palavra fóssil vai ser fósseis, certo? Por quê? Porque a primeira sílaba é a sílaba tônica
então a gente não vai poder acrescentar apenas o S, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o E, o I e o S, tá? Até aqui tudo certo? Vamos para a próxima exceção. Nas palavras terminadas em M, troca-se o M por NS. Exemplo, a palavra trem. A palavra trem está no singular. Quando passamos ela para o plural, vai modificar, vai acrescentar o NUS, que no caso vai ser trens. Na palavra jardim, a palavra jardim está no singular. Quando nós vamos passá-la para o plural, nós acrescentamos o NS, no caso jardins. Nas palavras terminadas em R, S ou Z, acrescenta-se ES. Vou dar um exemplo de cada um. Da palavra flor, que termina com R, então o plural da palavra flor vai ser flores, certo? Chinês que termina com S. No caso, o plural de chinês vai ser chineses. Na palavra rapaz, a palavra rapaz termina com Z, então o plural de rapaz vai ser rapazes, certo, pessoal? Porque as palavras terminadas com R, S e Z, elas acrescentam-se apenas o ES, ok? Vamos para a nossa próxima exceção. Nas palavras terminadas em ão, acrescenta-se S, ou troca-se o ão por ões ou ães. Vou dar exemplos agora de 3 palavras, no caso aqui da palavra mão. Na palavra mão, ela está no singular. Quando a gente vai passar ela para o plural, a gente acrescenta apenas o S, ou seja, vai ficar mãos. Já na palavra balão, a palavra balão ela termina com ão, e quando a gente for passar ela para o plural, ela vai terminar em ões, ou seja, vai ser balões, ok? E na palavra pão, a palavra pão, ela está no singular. Quando nós vamos passar ela para o plural, ela vai ser pães, ou seja, ela termina com AES, certo? As palavras paroxítonas e proparoxítonas terminadas em S ou X são invariáveis. Exemplos. Vou dar o exemplo da palavra o pires. Vai ser os pires, o plural, certo? E já na palavra o tórax, o plural, vai ser os tórax, ou seja, elas tanto no singular quanto no plural, elas terão o mesmo sentido, o mesmo significado, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de gramática de hoje, certo? Mas, como falei para vocês, a gente vai sempre revisando para que a gente fixe o conteúdo bem direitinho, ok? Então é isso, meus amores. Beijinhos!